sou a Jéssica, sou sua pediatra. Nós estamos hoje com a Sâmia. Ela é microempresária e tem uma graduação em psicologia. Nós vamos falar hoje sobre a importância da terapia, não só como tratamento, né, Sâmia, mas como também uma preparação no pré-natal para essas mães que vão enfrentar o puerpério, que é uma fase complicada, né, Sâmia? Sim. Uma das coisas que eu sempre me inquieto com a questão do pré-natal é que a gente vem, eu que conheço já médicos e tento sempre escolher por clínicas que são clínicas disruptivas, uma coisa que muito me incomoda no pré-natal é que a gente só usa a baliza orgânica, né? Então, se o bebê está se desenvolvendo, se em tal semana ele já tem isso, se ele já tem aquilo, do ponto de vista orgânico, nessa linguagem mais medicalizada. Quando a chegada de um bebê, ela não se reduz somente a isso, né? Eu acho que uma das apresentações que eu gostaria muito que fosse feita é que eu, antes de ter uma formação, por exemplo, em psicologia, que agora eu já não atuo mais como psicóloga, mas o meu pré-natal ele foi feito sobretudo dentro de um consultório, como paciente, eu sendo paciente, né, de um consultório de uma psicanalista. Então eu já vinha num percurso de análise. Então eu sempre digo que a minha gestação começou muito antes do Bento existir propriamente dito no meu ventre, né? E eu fico sempre me perguntando por que a gente insiste muitas vezes, isso é cultural também, é uma coisa que circula entre nós. A gente reduz muito o pré-natal, por exemplo, que é o que está em pauta, a essa compreensão medicalizada, quando na verdade um bebê vem sendo formado de outro lugar, ele vem sendo formado pelo nosso desejo. Então eu me dei a oportunidade, eu tive a oportunidade de me perguntar, afinal de contas, o que eu queria, né? Será que eu já conseguiria enfrentar o desejo de ser mãe? Como que seria esse caminho? Que coisas eu perderia? Que coisas eu ganharia? Desfazendo um pouco esse mito da maternidade só com flores, né? Quando na verdade, em especial quando a gente se depara com a chegada do bebê, é um momento extremamente difícil. Então, mesmo quem teve um percurso de análise, quem teve um percurso psicoterápico, ainda assim se surpreende com muitas coisas. Para mim foi muito difícil. Eu fico sempre imaginando como é que teria sido se eu não tivesse percorrido. O bebê ele nasce pela palavra, né? Pelo que você diz dele. Então, muitas vezes a gestação ela é antes da gestação propriamente dita. É a preparação. É a preparação para receber esse sujeito que vai se constituir a partir das nossas dificuldades, inclusive. Como é que a gente vai superar o encontro, né, com esse sujeito que é completamente estranho, ao mesmo tempo que ele está ali, que eu já vinha falando, por exemplo, do Bento, né, quem vai ser o Bento, como que ele vai ser, a gente vem fantasiando esse bebê. Mas quando o bebê chega e a gente olha que aquela fralda não se troca sozinha, que você não pode sair dali, né? Porque eu acho que o encontro com o bebê é muito disso, né? Você olha para, às vezes, quando enxerga e vê assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu tenho como sair correndo? Não dá para sair correndo, né? É um problema que você nunca consegue recuar dele. Então é um encontro que te convoca. E é muito difícil, né? E também é um encontro contigo, com uma parte de ti que tu não conhecias. Pela Exatamente. primeira vez tu és mãe. Exatamente. Como é a Sâmia mãe? Como era a Sâmia antes de ser mãe? Como foi depois? É outra pessoa, Sim. né? Nem tem uma prévia, né? Eu acho que não é uma pessoa que eu não conhecia, é uma pessoa que não existia de fato, né? É uma pessoa que passou a se constituir. Então, e são muitas perdas, né? Muitas perdas, assim, a perda da posição que a gente ocupa como mulher, como esposa. Eu, no caso, tenho um filho, né, dentro de um casamento. Então, assim, são funções que a gente vai ocupando e eu sempre me perguntava como é que essas funções vão continuar sendo exercidas quando a maternidade acontecer, né? Então, considerando que a maternidade era algo que eu não tinha nunca experimentado, eu não saberia como eu me tornaria mãe, né? E eu sempre brinco, assim, a maternidade, se ela fosse maternar, né? É um verbo que ele precisa ser conjugado sempre no gerúndio, assim, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Construindo, é constante. Cada dia a gente se descobre, ou descobre o que dá conta, ou descobre o que não dá conta, quem que a gente precisa acionar para nos ajudar.
E tu continuaste tu começaste a psicanálise antes de... Muito antes, eu já tinha um percurso de análise, mas mais ou menos um ano antes do Bento nascer, então só fazendo as contas, né? Uma gestação dura 9 meses, então eu já vinha, um pouquinho antes do Bento ser concebido, eu já vinha me perguntando, né? Será que eu quero ser mãe? Como é que eu vou ser, né, quando isso acontecer? Será que eu estou disposta a enfrentar as dificuldades, enfim? Então, eu também aposto que existem muitas coisas que você não aprende muito pedagogicamente, né? A gente poderia aqui chamar numa linguagem mais simples de coisas assim muito intuitivas. Só que essa intuição ela só vai advir quando as coisas, né, ocorrerem. Então a gente pode tentar diminuir talvez atropelos, se oportunizando a fala, né? Tendo a oportunidade de falar dessa experiência. E o puerpério, por exemplo, ele é uma experiência assim, muito, muito dolorosa, no sentido de que existem muitas novidades. O nosso esforço psíquico para dar conta dos afazeres, para dar conta da privação de sono, que ela é tremenda, ele é muito grande, né? Então às vezes não basta simplesmente que o bebê esteja completamente saudável, que todas as coisas estejam caminhando super bem, porque você tem outras demandas de outra ordem. Muitas mulheres dizem isso: meu bebê está saudável, eu estou saudável, eu tive parto normal, eu tive uma cesárea super tranquila e eu não sei o que está acontecendo, né? Tem rede de apoio, né? Exatamente. E às vezes eu fui privilegiada, eu tenho um marido que se tornou um pai imediato, né? Enquanto eu ficava me perguntando assim, nossa, quando é que eu vou ter aquela sensação de sou mãe mesmo? Meu marido já muito antes já era pai, figuras importantíssimas que fizeram parte, que me auxiliaram, e ainda assim muitas coisas difíceis aconteceram, né? Então a questão é da gente se oportunizar a elaborar, né? É um trabalho de elaboração, o esforço psíquico é muito grande, muitas vezes a gente diminui. Por exemplo, eu estive numa clínica privada, enfim, eu pagava por isso. Mas às vezes a gente subestima a psicóloga que está lá no posto de saúde, que é alguém que a gente tem acesso, né? Pensando na rede do SUS, do Sistema Único, que ela, entre atropelos e acertos, tem uma equipe que está ali disposta também a nos acolher, e a gente nunca pensa, por exemplo, no pré-natal, a recorrer à psicóloga, que poderia dar, de repente, a escuta necessária para esses atravessamentos, né? Então, pensar nisso, né? Pensar nessa rede, na rede mesmo, na nossa rede familiar, na rede de amigos, pessoas que a gente precisa mapear e decidir quem vão ser essas pessoas que estarão por perto de nós. Nem todo mundo, não é porque você é parente, não é porque você é amigo, conseguir delegar, né? as funções, porque Exatamente. você não é obrigada a dar conta de tudo sozinha, essa época já passou. E nem a gente consegue, e não é todo mundo que a gente quer também, né? Eu brinco que eu, mãe, eu me tornei uma cadela recém-parida, aquela pessoa assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência de tentar pegar num filhotinho de cachorro e a cadela tá ali feroz, né? Não é qualquer pessoa que você quer por perto. Então a gente já conseguir ter, às vezes até o processo psicoterápico permite que você diga, olha, fulano, eu gosto muito de você, mas nesse momento eu gostaria de ter tal pessoa por perto, né? Você conseguir se autorizar a dizer coisas, porque o puerpério muitas vezes ele é dificultado também por esse excesso de mãos que às vezes a gente não consegue falar, não consegue aparecer, né? Então não são alianças fáceis, né, de serem feitas. Algumas pessoas não entendem, às vezes o percurso de análise, o percurso psicoterápico, ou o contato com a psicóloga de lado oposto, que aquilo não se torne uma psicoterapia, mas se torne encontros pontuais, que é o seguinte, eles facilitam com que a gente faça esse mapeamento e decida quem é que vai estar com a gente do nosso lado, né? Quem é que não vai poder estar, que vai precisar esperar um pouquinho mais. E a gente brinca de dizer assim, a boca precisa falar, né? A gente precisa colocar a boca para falar.
Isso era uma professora minha no mestrado que dizia isso, né? A gente tem que colocar a boca para falar. Se a gente não fala, as pessoas não conseguem entender. Então tem muita gente que está muito disposto a ajudar, mas às vezes não aliviar e proteger esse ser que está aí, né, chegando num mundo completamente estranho. Esse ser e essa família, né? Exatamente. A mãe, porque todo mundo chega e pergunta só pelo bebê, Sim. não pergunta pela mãe, como a mãe tá. Sim. Então isso também afeta, né? Sim. Tipo, poxa, eu acabei de parir, eu tô cansada, Sim. eu fui operada e ninguém pergunta se como é que tá a mama, como é que você tá, como é que tá a sua vida. Sim, então, sim. às vezes essa análise é para você também ter como expressar esse sentimento, Sim. tirar esse sentimento, colocar em palavras já é legal. Exatamente, né? Aí você consegue. Anas, eu sou a Jéssica, sou a sua pediatra. Hoje nós estamos conversando com a microempresária e graduada em psicologia, a Sâmia. Nós estávamos conversando, Sâmia quebra com Vem pra misturar juízo e carnaval, vem trair a solidão, vem pra separar o lado bom do mal e a